Deus abençoe a todos. Vamos lá? O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? A pessoa de espírito abatido vive desanimada, só vê o lado ruim das coisas e reclama por tudo. Todo problema, para ela, atinge proporções assustadoras. Sua negatividade vem da dúvida. Como a fé traz vida, a dúvida traz morte. Enquanto a fé estimula sonhos e levanta a autoestima, a dúvida envenena sonhos, esperanças e traz depressão. Ora, você sabe que já foi comprovado pela ciência isso também, não é? A ciência sempre descobrindo aquilo que nós já sabíamos há milhares de anos, o que já foi revelado por Deus há milhares de anos, né? O espírito abatido faz a pessoa morrer mais cedo, ser vencida, derrotada, fracassada por qualquer problema. O espírito abatido, vê que ele fala na doença, né? Coloca de novo, por favor, o versículo. Olha só, como tudo já está escrito. O espírito firme sustém o homem na sua doença. Aí, inclusive, está sendo até mais direto. Na sua doença. Sustenta. A ciência já comprovou que, se não me falha a memória, 70% ou 75% da recuperação de uma pessoa enferma depende dela, do espírito da pessoa. Apenas 25% ou 30% depende do remédio. Ou seja, se a pessoa usar o melhor remédio do mundo, o mais eficaz para a sua enfermidade, mas a pessoa não reagir, esse remédio não vai funcionar, porque ele resolve apenas 25%, 30% do problema. Os 70% ou 75% são resolvidos pelo espírito forte, firme. Então, quando a pessoa se entrega ao medo, ao desânimo, ao desespero, ela está se condenando ao fracasso, diante de uma doença ou diante de qualquer problema que seja. Então, a orientação é espírito firme. E como é que nós podemos ter um espírito firme? Olhando para a palavra. Por exemplo, quando é que você fica com o espírito abalado? Você recebe uma notícia ruim, um problema, um exame médico com um diagnóstico assustador. Ali o seu espírito se abate, porque você está olhando para aquele exame, você está vendo algo concreto, real. Mas quando você olha para a palavra de Deus e fica com a palavra de Deus, você se fortalece, você se renova. Então, para onde olharmos, será o resultado da nossa vida. Se olhamos para as circunstâncias, para os problemas, até como falamos ontem, então nós vamos nos abater. Se olhamos para Deus, sua promessa, seu caráter, nós nos fortalecemos. O exército de Saul tremeu diante das ameaças do gigante Golias. Todos os dias ele gritava palavras de derrota ao exército de Israel. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Davi não tinha força física, mas seu espírito era firme. Ao ouvir as ameaças, sua reação foi: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Veja, minha amiga, meu amigo, que Davi, ele olhou logo para Deus. Os soldados olhavam para eles, para o exército, para os seus companheiros ali. Davi olhou para Deus. Enquanto eles olhavam para eles e para os seus companheiros soldados, a comparação, né? O gigante Golias e eles aqui embaixo. Davi já fez o contrário, ele olhou para Deus. Então,
O gigante não é nada diante de Deus. É para onde colocamos os nossos olhos que nós vamos. Se os olhos estão em Deus, vamos caminhar com Deus, crescer com Deus. Se estão nos problemas, vamos afundar com os problemas. Enquanto eles se viam como exército de Israel, Davi os via como exército do Deus vivo. Isto é, reconhecia que a afronta era contra o próprio Deus. Então decidiu ir à batalha. A firmeza de espírito de Davi vinha da certeza de que Deus estava com ele. Qualquer que seja a dificuldade, essa firmeza sustenta a pessoa. O espírito abatido transformou valentes soldados em frouxos. Um garoto pastor de ovelhas venceu a batalha. Venceu porque tinha um espírito firme. Enquanto você olhar para o tamanho do problema, não sairá do lugar. Mude sua reação aos problemas. Firme seu espírito. O que se levanta contra quem é de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Mude sua reação diante dos problemas. Então, vamos colocar em prática. Se você estava com o espírito abatido, ansioso, preocupado, volte-se para Deus. Olhe para Deus como fez Davi. Você vai se fortalecer e vai sustentar essa batalha e Deus te dará a vitória. Deus abençoe a todos.